Vamos orar. Pai querido, nós queremos te pedir que o Senhor fale ao nosso coração, abra a nossa mente, o nosso entendimento, muda a nossa maneira de pensar e leva-nos, ó Pai, a entender a Tua palavra para a Tua honra e Tua glória. E aplica na nossa vida, ó Deus, para que vivamos realmente conforme esse povo, essa nova humanidade criada ou comprada pelo sangue do Senhor, nascida de novo para a Tua honra e Tua glória. E que nós possamos, ó Pai, ser edificados pelo Teu Espírito. Nós oramos, ó Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Marcos, capítulo 14, versículo 32 até o versículo 42. Todos abriram? Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabia o que lhes responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Meus irmãos, nós ainda estamos na quinta-feira à noite. Já era tarde, já era noite. Jesus já tinha comido a Páscoa e tomado a primeira ceia com aqueles apóstolos. E ele sai para o Monte das Oliveiras. E ele chega num jardim chamado Getsemane. Provavelmente era a residência de algum amigo rico que Jesus tinha, que tinha ali um jardim. Essa palavra Getsemane significa prensa de azeite. Então alguém tinha por ali um jardim, não sabemos o tamanho, mas era um lugar, provavelmente um lugar fechado, particular, aonde Jesus se reunia às vezes com seus discípulos. Com certeza alguém conhecido, alguém proprietário naquela região tão próxima de Jerusalém, com certeza não era alguém assim, vamos dizer assim, de poucas posses. Então ele está no Monte das Oliveiras, ele vai para o jardim do Getsemane e ele deixa 9 discípulos dele fora desse jardim, quando ele diz aos discípulos: fique aqui, porque Judas já tinha saído, então ele só estava com 9 não, né, 8, porque ele estava com 11, e Judas já tinha ido, depois da ceia, e ele entra com Pedro, Tiago e João, e ele vai orar e pede a eles que orassem com ele. Meus irmãos, aqui nós estamos no momento mais difícil da vida de Jesus. Daqui para frente nós vamos encontrar um processo que vai culminar com a sua morte e daí a poucas horas, porque ele vai ser preso, vai ser levado diante do Sinédrio já de manhã cedo e vai morrer à tarde, ser sepultado ainda na sexta-feira, antes das 6 horas da tarde, sexta-feira. Então, nós estamos aqui na fase mais difícil da vida dele. Tão difícil, meus irmãos, que nós não deveríamos nem pensar sobre o que aconteceu aqui. Na verdade, nós temos que pensar e temos que refletir, porque estão registrados aqui.
Mas eu não creio, meus irmãos, nós não temos a menor condição de refletir mesmo o que está acontecendo, o que vai acontecer aqui nesse texto. Tem um teólogo que ele diz que nós não deveríamos nem nos atrever a pensar no que aconteceu aqui. É um atrevimento nosso. Mas eu vejo que está escrito para nossa edificação, então nós temos que meditar. E nós vamos ver o texto. No versículo 32, ele mostra o lugar em que Jesus estava. Ele estava nesse jardim, lugar onde é chamada a prensa de azeite, não sei, talvez fosse um lugar onde eles faziam realmente, prensavam as azeitonas para fazer azeite, e diz o texto que ele vai para esse lugar para orar. E ele pede aos discípulos que orem com ele. Ele manda eles ficarem sentados e vai orar. E ele leva esses 3 mais próximos com ele. E o versículo 33 vai dizer, levando consigo a Pedro e a João, começou a sentir tomado de pavor e de angústia. Meus irmãos, aqui nós começamos Jesus começa a sentir e a perceber o que ia acontecer com ele. O texto de Lucas, que é o paralelo desse texto, diz que Jesus, as veias, as pequenas veias nos poros da pele, estouraram e ele saiu sangue. A gente fala que ele suou sangue. Tamanha foi a sua angústia, tamanha a intensidade da tristeza, quando ele vai dizer no versículo 34, ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. A dor e o sofrimento de Jesus aqui, era dor e sofrimento de morte. Ele está dizendo, vocês vigiem, porque a minha dor e o meu sofrimento é de uma intensidade que nenhum de nós nunca experimentou, nem nunca veremos de experimentar. Porque nós estamos falando de alguém que é santo, alguém que viveu a eternidade aquilo que o pastor Nelson falou aqui, numa relação de amor e de confiança, de intimidade, de necessidade suprida eterna. E ele agora ele vai passar por algo que nós não imaginamos. Nós não temos como imaginar. Qualquer palavra que a gente use aqui, nós nunca chegaremos a uma intensidade. E, meus irmãos, aqui nós precisamos de entender algumas coisas. Jesus vai tomar, e já está tomando sobre si, toda a ira de Deus, tudo aquilo que estava reservado para aqueles que ele estava comprando, que somos nós, a igreja do Senhor, ele vai tomar sobre si. E, meus irmãos, nós temos uma dificuldade até de aceitação de que Jesus, ele tomou sobre si as dores do inferno. É o que está acontecendo aqui. Porque a justiça não seria completamente aplicada a ele se ele não tivesse levado sobre si tudo aquilo que nós deveríamos tomar. Qual é a justiça ou a ira de Deus que virá sobre aqueles que não forem salvos? É o inferno. A Bíblia diz que Jesus foi ao inferno. A Bíblia, aqui ele está dizendo que ele teve uma tristeza, uma angústia de morte. A dor e o sofrimento dele, desse abandono que o Pai está fazendo, que está levando sobre ele o pecado, essa separação, esse afastamento e recebendo tudo aquilo que ele sabia, aquela ira de Deus sobre ele. O que Jesus está sofrendo aqui é a dor do inferno, a separação de Deus. Nós sabemos que ele não fica lá,
Nós sabemos que ele ressuscita, mas ele não poderia ser o nosso mediador, ele não poderia tirar de sobre nós essa ira de Deus se ele não tivesse tomado a ira completa. Nós precisamos de entender isso. Ele não tomou meia ira, ele não ficou assim, vamos dizer, foi uma disciplinazinha, mais ou menos. Os irmãos, ele tomou a ira completa de Deus sobre si. Por isso nós lemos lá na profecia de Isaías, no capítulo 53, o Senhor moeu ele. As palavras que nós encontramos em Isaías 53 são muito fortes e elas se referem exatamente a esse momento, onde ele passa por essa dor. Mas aí no versículo 36 e 37, ele dizia, Abba, Pai, ou seja, papai. A palavra Abba aqui é uma palavra de intimidade, quando ele diz, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Tudo é possível ao Senhor, passa de mim esse momento, eu não quero passar por isso. Ele faz o pedido. Mas ele continua falando, orando, quando ele diz, passa de mim este cálice, mas, contudo, seja feita, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Meus irmãos, por 2 vezes, Jesus, ele foi tentado a não fazer ou fazer aquilo que fosse agradável a ele. E não fazer aquilo que ele tinha que fazer. Uma vez lá no deserto, quando ele é tentado 3 vezes lá no deserto, que ele é tentado, que ele é levado no monte e que é oferecido a ele se livrar de todo aquele sofrimento. E aqui, mais uma vez, Jesus pede para sair daquela situação. Mas aí ele faz a seguinte colocação, contudo seja feita a tua vontade. A tua vontade é a vontade do Pai. Meus irmãos, a necessidade de ajuda que nós encontramos aqui nesse texto, quando ele diz para os seus discípulos, eu preciso que vocês orem comigo. E ele volta até os discípulos, nós vamos ver isso aí no versículo 37, quando ele volta e encontra Pedro dormindo. O mesmo Pedro que havia dito no texto anterior, que morreria com ele, mas não o abandonaria. Esse que diz que morreria com ele, agora não consegue ficar 1 hora com ele orando. Ele dorme. Alguns dizem que esse sono incontrolável dos apóstolos era em função do sofrimento e da angústia que eles estavam vivendo perto da morte do Senhor. Eles não aguentaram a dor que eles estavam passando e eles dormiram. Meus irmãos, aqui o Senhor pede ajuda. Vocês podiam orar comigo? Vigiem, me ajudem. Eu estava lendo um comentarista desse texto e ele fala que Jesus, por diversos momentos na Bíblia, alguns momentos na Bíblia, a Bíblia registra que Jesus chorou e que não existe nenhum único lugar na Bíblia que cita que Jesus sorriu. Jesus não sorriu no decorrer da sua vida, mas Jesus chorou. A Bíblia não registra Jesus sorrindo. A Bíblia registra Jesus chorando. Jesus chora sobre Jerusalém. Jesus chora por causa da morte de Lázaro. E Jesus aqui, ele sofre de forma tremenda. E ele precisa da ajuda dos seus discípulos. E quando ele busca essa ajuda, ele não encontra ajuda. Então, vocês reparem que ele diz no texto anterior, vocês vão ser infiéis comigo, e você, Pedro, você vai me negar. A sua infidelidade não vai ser somente se afastar de mim, mas a sua infidelidade será me negar. Você vai me negar. E por 3 vezes, ele volta e encontra os seus discípulos dormindo. E ele chega a dizer, vocês não conseguem
E aí, meus irmãos, ele vai fazer uma afirmativa muito séria no versículo 38, que é algo que nós precisamos tomar cuidado, que ele diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o espírito, na verdade, está a ponto, mas a carne é fraca. O que ele está dizendo? Cuidado, porque a sua carne te trai. Ele já havia dito isso a Pedro. Pedro, você acha que você vai até a morte comigo, mas você não se conhece, você não conhece o seu coração. E aqui ele está dizendo, a sua carne é fraca. Você dorme na hora que você precisa de orar. Então ele está dizendo para nós, vigiai e orai. E ele, meus irmãos, versículo 39, nos dá uma orientação quando diz, retirando-se, de novo orou, repetindo as mesmas palavras. Jesus não está fazendo aqui aquela vã repetição que ele diz no capítulo 6 de Mateus, que nós não deveríamos fazer. Ele não está com vã repetição. Ele está repetindo o pedido. E segundo a gente entende, ele pede 3 vezes. Senhor, se possível, passa de mim o cálice. Passa de mim o cálice. Passa. Quando chega no versículo 40 e 41, na terceira vez, ele encontra os discípulos dormindo, e ele sabia o que estava acontecendo, porque ele vai dizer, e veio pela terceira vez, e disse-lhes, ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Judas está acabando de me entregar. Judas está acabando de me vender. Ele sabia de tudo que estava acontecendo. Ele sabia de o que ia acontecer, ele sabia da sua morte, ele sabia que eles iam julgá-lo, que seria julgado por pecadores, ele sabia que ele seria condenado com pecadores, sendo inocente, eles sabiam que iam cuspir nele, que iam bater nele, que iam obrigar ele a carregar aquela cruz, que ele não ia aguentar carregar aquela cruz, que iam pregar ele naquela cruz, que iam ferir ele de morte. Ele sabia de tudo que ia acontecer com ele. E ele diz o versículo 42, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E ele se levanta e sai. Meus irmãos, nós temos uma tendência, e é certo, não é tendência, nós falamos isso direto, Jesus venceu. Usamos muito essa expressão. Mas repare uma coisa aqui nesse texto. Jesus não venceu a sua dor, Jesus não venceu o seu sofrimento e a sua angústia. Jesus passou pela sua dor, pelo sofrimento e pela angústia e caminhou com os próprios passos para a morte. Como que Jesus venceu? A vitória de Jesus aqui é fazer a vontade do Pai. Essa é a vitória do Senhor. A vitória do Senhor não foi se livrar da dor e do sofrimento. A vitória do Senhor foi se submeter e passar por tudo aquilo que ele tinha que passar, fazendo a vontade do Pai. Aqui, meus irmãos, nós estamos muito fora de muitas coisas que nós ouvimos, porque na nossa cabeça, a nossa vitória é sair da angústia, do sofrimento, da dor, da pobreza, sair disso ou daquilo, não chorar, ter os nossos entes queridos curados, eles não morrerem. Irmãos, não é o que está acontecendo aqui. Ele não se afasta, ele não sai dali como, eu sou grande vitorioso agora, acabou minha angústia, acabou minha dor, acabou meu sofrimento. Não, ele está saindo ao encontro de uma situação terrível. Porque nós vamos encontrar lá na frente, quando ele diz, o que está escrito lá no Salmo 22, Deus meu, por que me desamparastes? Ele está saindo, não é para cantar e se alegrar, ele não está saindo para dizer, acabou a angústia. Não, ele está saindo para completar a dor. Mas ele está saindo para fazer a vontade do Pai. A vitória não está em você se livrar da sua dor, do seu sofrimento, dos seus problemas. A vitória está em você fazer a vontade do Pai. Essa é a grande vitória nossa.
Por isso, quando a gente lembra daquele texto lá do capítulo 1 de Josué, que a gente gosta muito, né? Que Josué falando que ele, você vai ser vencedor e tal, mas lá o texto diz claramente, você vai ser forte e corajoso para fazer tudo quanto o Senhor te determinou. A nossa força e a nossa coragem não é para fugir dos nossos momentos difíceis. A nossa força e nossa coragem é para enfrentarmos os momentos difíceis de acordo com a vontade de Deus. E é isso que acontece aqui. E nesse texto, meus irmãos, nós aprendemos alguma coisa sobre Deus, que Deus é soberano nos seus decretos. Não importa. É o filho que está pedindo. Pai, tudo é possível. Passa de mim esse cálice. Não. Está decretado. Você vai ter que passar. Nesse texto, nós entendemos que a aplicação da justiça em Jesus foi completa. Esse texto nos ensina que ele sofreu a angústia do inferno, desse afastamento de Deus. Coisa que nenhum de nós experimentou e nenhum de nós experimentará se nós formos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. A não ser que você não seja lavado e remido no sangue do Cordeiro, aí você vai entender o que Jesus passou. Hoje não, na volta do Senhor. Mas enquanto isso, se você estar com o Senhor, você não vai passar por isso. Então, esse texto também nos ensina que Jesus entristeceu, ele se angustiou. Jesus, ele chega a ter tristeza de morte, ele chega a suar sangue, ele se angustia, ele pede ajuda aos seus apóstolos, eles acabaram não conseguindo ajudá-lo, mas Jesus não perde o seu controle. É uma coisa impressionante aqui nesse texto. Ele não perde o seu controle, ele não se desespera ao ponto de arrancar os cabelos e falar, não vou. Não tem isso, meus irmãos. Não tem isso. Ele tem um autocontrole tremendo. Ele enfrenta aquele momento da forma que tem que enfrentar, para a glória de Deus. Por isso, o texto de Isaías 53 vai dizer que Deus se agradou dele. Deus se agradou do que ele fez. Deus não se agradou dos anos, Deus se agradou dos anos todos, porque Jesus não pecou, Jesus cumpriu tudo que o Senhor queria, mas Deus moeu ele, e nesse momento de dor, Deus se agrada dele. Por quê? Porque ele não olha para si. Ele se controla e ele enfrenta essa situação. O texto nos ensina que o homem, meus irmãos, o homem em Cristo, ele precisa de vigiar. Ele enfrenta angústias, ele enfrenta sofrimentos. Ele precisa se submeter à vontade de Deus. O crente, ele precisa de enfrentar essas batalhas, mas segundo a vontade de Deus, ele tem que enfrentar isso, ele tem que viver isso. E a vida, meus irmãos, nessa preparação nossa para o encontro com o Senhor, ela não é feita somente de momentos de vitórias que nós achamos que é vitórias, porque a vitória aqui não é a vitória que nós concebemos como vitória. A vitória aqui é fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que ele morresse. Essa é a vontade. Ele vai morrer. Então, a vitória aqui, ela é, aos nossos olhos, a derrota. Porque ele é julgado, ele é condenado, ele tem que carregar a cruz, cuspiram nele, e falaram com ele, se você é filho de Deus, desce daí, ué. Você não é filho de Deus? Você não disse que é filho de Deus? Desce daí, filho de Deus. Usando aqui a nossa linguagem, não deveria nem usar, né? Desce daí, filho de Deus. Ele enfrentou isso. Ele enfrentou tudo isso. Por causa de quem? Por causa de mim, por causa de você. Então, o homem em Cristo, ele precisa de vigiar, ele precisa de orar, ele precisa de ajuda, que muitas vezes nós não fazemos. Mas o homem sem Cristo, esse não tem esperança.
Ele vive querendo se livrar das suas angústias, do seu sofrimento, mas a alma dele que o leva a adorar e a idolatria, só leva ele cada vez mais para um abismo chamando outro abismo, e no final da conta ele vai parar num abismo eterno. Então o homem sem Cristo, ele não tem condição, mas nós em Cristo, nós podemos enfrentar tudo isso. Agora, o que nós vamos fazer com esse texto, meus irmãos? Primeiro, nós precisamos saber que nenhum sofrimento nosso se iguala ao que Cristo passou. Eu já ouvi muitas vezes alguém dizer assim: ah, mas Jesus era Deus. Meus irmãos, Jesus sofreu o que sofreu como homem. É tão como homem que ele sua sangue. Ele se angustia, ele sofreu como homem. Ele estava ali como homem. Então nós precisamos saber isso. Nenhum sofrimento nosso igual ao que Cristo passou. Nós precisamos saber que na vida passamos por sofrimento. A vida não é feita somente de momentos prazerosos, somente de alegria. A vida é feita de momentos de alegria e momentos de tristeza. E se nós formos pegar o exemplo de Jesus, me mostra um texto, Jesus sorrindo. Jesus rindo, se alegrando. Nós não temos registro nas Escrituras disso. Você fala comigo, Jesus não sorriu? Não acredito, não sei. Tem que perguntar a ele quando ele voltar. Não sei. Mas não está registrado isso. Lágrimas, sim. Dor, sim. Cansaço, sim. Ao ponto de parar na beirada do poço, na entrada de Samaria, porque não aguentava mais. Cansado. Foi lá pedir água à mulher samaritana. Então, nós precisamos de saber que na vida nós passamos por sofrimento. Nós precisamos de saber que precisamos de ajuda na dor. Não é à toa que ele pede aos discípulos, ore comigo. Nos momentos de dor e de aflição, nós precisamos de ajuda. E aqui nós temos um problema sério, que muitas das vezes, nós não sei se é orgulho, se é soberba, eu não sei o que passa no coração nosso como igreja, que às vezes nós passamos o vale da sombra da morte e não falamos nada com ninguém. Quando vão ver, porque eu passei por isso, eu passei por aquilo, eu tive isso, eu tive aquilo, mas você não falou nada, ô filho de Deus. Falou nada. Você sabe o que é isso, meus irmãos, que eu fico pensando? Isso é sei lá, soberba, não tem qualquer que a gente tem, que a gente quer demonstrar para o outro que nós somos fortes, que eu não passo por dor, eu não passo por sofrimento. Meus irmãos, se isso fosse uma verdade, que tivesse que ser realizado assim, não estava escrito aqui o que Jesus passou. Não estava esse pedido a ele, me ajuda em oração. Vocês não podem me ajudar? Vocês estão dormindo, gente. Acorda. Eu estou numa situação que não tem jeito. Me ajudem. Então, o que nós encontramos aqui é que nós precisamos de ajuda, nós precisamos de agir como igreja, nós precisamos de suportar e levar ou ajudar o outro. E muitas das vezes o momento é esse, de orar, de abraçar, de não saber o que falar, mas falar assim, fulano, não sei o que dizer, eu estou aqui com você, vamos andar junto, vamos ficar junto. Essa noite está muito difícil, vamos fazer o seguinte, eu não vou dormir em casa não, eu vou ficar aqui com você. Você vai passar a noite acordado ou acordada, porque a sua dor é tremenda, eu vou ficar aqui com você. Eu vou ficar aqui. Posso fazer nada. O que esses discípulos podiam fazer, meus irmãos? Nada. A não ser orar. E a oração deles iria mover Deus para mudar o projeto de Deus? Não. Claro que não. Se fosse assim, Jesus orou 3 vezes, Deus tinha mudado. Não ia mudar nada. Só ia servir de amparo, de ombro amigo, de passar junto. Mas o Pedro queria negar daí a poucas horas, naquela mesma noite, era o mesmo Pedro que estava dormindo. Era o mesmo Pedro. Então nós precisamos saber que nós precisamos de ajuda.
Nós temos que saber que precisamos de ajudar em oração aqueles que passam por problemas. Nós precisamos de buscar ajuda e nós precisamos de dar ajuda. Porque o momento de dor e sofrimento, nós sempre o teremos com Ele. E, por último, esse texto nos ensina que nós devemos vigiar e orar, porque nós não sabemos a hora que nós podemos cair em tentação. Nós não sabemos a hora. A tentação vem a qualquer hora. E, mais uma vez, Pedro não conhecia o seu coração, e aqui Jesus faz a afirmativa. O Espírito está pronto. Por que o Espírito está pronto? Por que ele diz que o Espírito está pronto? Porque ele está dizendo que o Espírito nasceu de novo, nós já nascemos de novo, nós somos comprados e lavados, nós somos escolhidos. Mas ele diz, a carne é fraca. A carne é fraca. E meus irmãos, quando ele diz que a carne é fraca, se nós formos pegar essa expressão, a carne é fraca, nós vamos ver que a carne é fraca para pecar, mas não é só isso. A carne é fraca para enfrentar essas dores, para enfrentar esse sofrimento. A carne é fraca para poder passar por esses momentos de angústias tremendo que às vezes a gente passa com pessoas enfermas, com pessoas amadas e queridas que morrem. Hoje nós ouvimos aqui que pais que sepultam filhos pequenos que sepultam pais, acidentes que acontecem, enfermidades que a gente não sabe nem de onde saem. Quantas coisas que podem trazer para nós uma fragilidade da carne que nos obriga a buscar ajuda, porque a carne é fraca. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: angústia, dor e sofrimento, todos nós passamos. Mas uma coisa que me admira aqui nesse texto é o fato de que ele passou por aquele momento até a hora que ele entende que o pai não iria tirar aquele momento dele. Ele tinha que enfrentar aquilo. E aí o que ele faz? Ele tem um domínio próprio de dominar a sua dor, ele para com aquelas orações, ele chama os discípulos, vamos embora daqui. Vamos embora porque o traidor está chegando. Eu vou ser preso agora. Vamos embora. Precisamos de continuar fazendo a vontade do Pai. É isso, meus irmãos, que às vezes nós precisamos de pedir a Deus. Senhor, nos dê o discernimento para que nós venhamos a suportar a dor, mas que nunca nos afastemos da tua vontade. Que a gente nunca se afaste da vontade do Senhor. Não importa a dor e o sofrimento que nós tenhamos que passar, mas uma coisa é certa, o final, para nós, sempre será um final de glória. Porque o Senhor tem reservado para nós aquilo que nós nem nunca ouvimos, nem nunca pensamos, nem nunca vimos. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Paulo dizendo. Então, tem que enfrentar? Tem. Pode acontecer? Vai acontecer. Você vai ter momentos de angústia. Isso faz parte da nossa vida. Nunca como foi a angústia do Senhor. Nunca. Porque a dor e a angústia dele foi a dor e a angústia do inferno. Porque foi isso que ele tomou sobre si. Aquilo que deveria vir sobre nós, ele tomou sobre si. Então, que nós, meus irmãos, estejamos sempre atentos a isso. Atentos de que não importa. Precisamos de ajuda, precisamos de ajudar, precisamos de enfrentar, mas precisamos de levantar e sair e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Essa é a grande vitória. Senhor, seja feita a tua vontade.
porque ela é boa, agradável e perfeita. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos colocar em pé, nós vamos orar.